hoje é: quando a bondade bater à sua porta, não rejeite. A bondade de Deus tem muito a ver com a essência dele, e a essência de Deus é amor. A essência de Deus é algo extraordinário. Aquilo que os homens não conseguem com a bondade humana deles, nem se compara com a bondade do Deus Todo-Poderoso. Porque alguém pode te decepcionar, você pode esperar algo de alguém, e esse alguém te frustrar, mas Deus jamais nos frustra. Deus jamais nos abandona. Deus jamais vira as costas para nós. Mas pelo contrário, Ele vem com a infinita bondade dEle. E na quarta-feira, quando eu estava ministrando sobre provar e ver da bondade de Deus, a bondade de Deus, ela vem em momentos pacíficos da nossa vida. Sabe aquele percurso em que a gente vai caminhando, seguindo o rumo da nossa vida e tudo está bem? Mas também vem em dias difíceis. Mas nós temos a tendência em reconhecer a bondade de Deus mais ainda em dias difíceis. Porque cada detalhe a gente reconhece. Nossa, o bálsamo de Deus. Deus veio com a bondade dele sobre nós. Mas em todo tempo nós precisamos reconhecer, em dias pacíficos e em dias de tempestade, a bondade de Deus se encontra em todas elas. Que a gente possa desfrutar dessa bondade que é boa e perfeita para cada um de nós. E aí, Gênesis capítulo 31 vai falar de um momento de uma decisão muito importante na vida de Jacó, Raquel e Lia. Para quem acompanha a história aí de Jacó, vê que Jacó tem muitos altos e baixos, muitas coisas aconteceram na vida de Jacó, o quanto ele foi prejudicado. E ele chega no momento da vida dele de uma decisão de mudança, de uma decisão muito importante. E talvez você chegou aqui hoje precisando dessa mudança, precisando dessa decisão que vai mudar o rumo da sua vida, que vai mudar a história da sua vida. E Deus tem essa direção para nós, amém? O verso de número 1 diz: logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Tem algumas atitudes que acontecem na minha e na sua vida, de algumas pessoas que nos cercam, que convivem conosco. Não é para a gente ficar paralisado, sofrendo, ressentidos diante dessas atitudes, mas muitas vezes tem a ver com a bondade de Deus de nos impulsionar através dessas atitudes para que a gente tome coragem de tomar algumas decisões e mudar o rumo da nossa vida pela bondade dele. E muitas vezes vai vir através de situações que você menos espera, de decepções, de frustrações, de pessoas que você esperava tanto e aquelas pessoas não fizeram nada. Então, Labão começa a mudar agora de uma vez por todas o seu comportamento diante de Jacó. A fisionomia dele, a atitude dele já mostra que já não era mais como era antes. E aí isso leva Jacó a tomar uma decisão muito importante na vida dele. Que eu e você possamos tomar uma decisão muito importante na nossa vida através da bondade de Deus. E a bondade de Deus sempre vai vir com uma direção. Olha o verso de número 3. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. A bondade de Deus sempre vai vir através da direção dele para nós. E o que nós estamos fazendo com a bondade de Deus, com a direção que Ele está nos entregando, o que estamos fazendo com o rumo da nossa vida. Jacó está recebendo uma direção de Deus, uma bondade de Deus para mudar o percurso da sua vida. Ele poderia parar tudo, paralisar e não fazer nada, ficar frustrado. Mas ele recebeu a direção de Deus. E aí no verso de número 4 diz: Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos. E disse a elas: notei que o seu pai mudou de atitude em relação a mim.
O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Parece. Mas se você é um servo de Deus e uma serva do Senhor, parece que te prejudicaram. Mas Deus não vai permitir. Porque mesmo diante de terem puxado o teu tapete, de terem prejudicado você, Deus pega isso e transforma num milagre extraordinário de mudança e de transformação extraordinária para a nossa vida. Pega aquele tapete que te puxaram e coloca diante de Deus, porque nós não somos, mas Ele é especialista em milagres, em transformar situações e te impulsionar para a bondade dEle, te lançar além daquilo que tentaram puxar o seu tapete. Que eu e você possamos tomar uma atitude hoje, de sermos impulsionados na bondade do Deus Todo-Poderoso, mas não de ficar paralisados diante de atitudes que foram mudadas para mim e para você. E aí, ele chama Lia e Raquel para ter uma conversa, para dizer, não dá mais, nós vamos ter que tomar uma posição. Repare que primeiro ele busca uma direção de Deus e recebe essa direção de Deus. E depois, como casado, como um homem de postura, um sacerdote do lar, ele chama a sua esposa para conversar. E ali ele fala do que está acontecendo. Eu quero dizer para você que é casado. Você não é casado em uma parte, divorciado em outra. Opa! Você não é casado numa parte e divorciado em outra, ou até mesmo solteiro em alguns momentos, ou solteira. Se você é casado e honra um Deus Todo-Poderoso, primeiro você recebe a direção dEle e Ele te direciona para que vocês tomem uma atitude juntos, como casal. Não é separado, não é divorciado, não é uma vida de solteiro. Se é casado, é casado. E é interessante que Deus trata na Bíblia sobre o jugo, que Ele quer nos trazer um jugo suave, leve, um fardo leve. E o que é isso? Se nós formos olhar antigamente, o que era usado o jugo em bois? Quem aqui entende de bois aí, de arar a terra? Eu não entendo muito, então eu fui buscar conhecimento, porque eu não conheço, eu não tenho essa prática, mas o boi, para arar a terra, é colocado uma peça na cabeça dele, em um boi e em outro boi. Para quê? Para que eles possam ajustar e alinhar os seus passos. Ei, Deus está te convidando a trazer um jugo para o seu casamento, aonde ele vai ser o equilíbrio de vocês dois, para alinhar e ajustar os passos. Receba hoje o jugo de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Sabe por quê? Porque para Deus não tem um melhor que o outro. Para Deus, quando Ele une o casal, é para um completar o outro. Assim é a estratégia usada na vida dos bois. Sabe aquele boi mais forte? Aquele boi mais teimoso? Aquele boi que não está nem aí com nada? E aquele outro boi mais fraquinho, que não é tão forte assim? Aí vem e coloca esse jugo, essa peça de madeira sobre a cabeça dele. Sabe para quê? Para que ninguém esteja à frente ou atrás. Para que ninguém ande desajustado. Para que ninguém entre numa decisão de uma mudança importante da sua vida, tomando uma atitude de um divorciado ou de uma divorciada, de um solteiro, mas sobre a direção do Deus Todo-Poderoso. E Deus sempre vai falar com os dois, nunca com um só. Eu me lembro num momento muito crucial da nossa vida e do nosso ministério como pastores, em que Deus estava nos mudando para uma nova estação, para um novo tempo que se chamava Igreja Família de Cristo. E aí eu, pastor, buscando a direção de Deus, buscando a direção, fomos para um monte, nós estávamos ali orando, eu fui para um lugar do monte totalmente separado, reservado. Ele foi para outra ponta do monte, totalmente separado e reservado. E ali ele foi buscar a face de Deus, pedindo uma direção. E eu estava ali buscando uma direção de Deus. Deus falou algo comigo e Deus falou algo com ele. Quando nós estávamos descendo o monte,
eu virei para ele e disse: Deus falou comigo. Ele falou que chegou o tempo. E esse tempo, nós estaremos numa nova estação. E ele deu um nome: Igreja Família de Cristo. Naquela época ele usava aquele Nextel, gente. Lembra aquele tijolo que colocava assim na cintura? E ele tinha o costume de marcar no bloco de notas. E aí ele falou assim: você pegou meu Nextel? Ele sabia que eu não tinha pegado. Ele abre o Nextel, o bloco de notas dele e mostra: olha o que Deus falou comigo. Igreja Família de Cristo. Deus não erra, Ele sempre vai falar comigo e com você. Mas aí você pergunta: pastora, mas o meu cônjuge não é do Senhor Jesus. E aí? Deus move o coração, inclina o coração para onde Ele quiser. Se você estiver debaixo de uma direção de Deus, Deus vai mover o coração de quem for necessário. Amém? Foi assim na vida de Jacó. E aí, o verso de número 13, vamos um pouquinho mais para frente. Diz assim: eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez o seu voto a mim. Agora, apronte-se e saia dessa terra e volte à terra natal. Deus não se esquece do meu e dos seus votos. Deus leva Jacó para Betel, lugar, casa de Deus, aonde ele se lembra daquele voto que ele faz sobre uma pedra: se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor isso e aquilo me prosperar. Ele volta para essa casa e diz: Senhor, eu estou me lembrando aqui do meu voto, mas eu também sei que o Senhor está se lembrando. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: apronte-se, porque aquele voto que você fez diante de mim de mudança, chegou o tempo de eu transformar e restaurar a sua vida. Chegou o tempo de eu mudar e restaurar a sua vida. Casa de Deus, casa de encontro. Quantos estão aqui na casa de Deus, na casa de encontro? Então Deus está aqui para visitar o voto que você fez com Ele. E Ele vai te honrar. Não vire as costas para o Senhor, ou não zombe do voto que você fez a Ele. Mas se apronte-se para que Ele possa te abençoar. Sempre que recebemos uma palavra profética de Deus, não é para a gente encher o nosso ego e se achar: nossa, Deus, nossa, me entregou um manto, você nem imagina. Não. Sempre que eu recebo algo extraordinário, algo profético, algo direcionado por Deus, Deus já me entregou. Agora o que eu preciso fazer é a minha parte. Eu já sei que Ele me entregou algo que Ele pode me levar além. Agora, o que eu preciso fazer? Qual é o caminho para eu chegar até aquela guitarra ou baixo? Que eu não sei nunca o que é. O que é aquilo ali? O baixo. Qual é o caminho para eu chegar aqui até esse baixo? Eu recebi uma palavra de Deus, uma direção de Deus. O que eu preciso fazer para que essa palavra se cumpra e eu caminhe em direção dessa mudança, dessa bondade que Deus tem para mim? Você está se movendo debaixo da palavra profética que você recebeu? Que você recebeu para a sua família, para o seu casamento, para qualquer área da sua vida? Jacó agora decidiu se mover a essa palavra profética, ao voto que ele fez, e Deus diz para ele: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. E aí o verso de número 14 continua dizendo: Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma de riqueza de nosso pai. Ele reduziu os nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus o... Lembra daquela parte que você me pergunta: pastor, e o meu cônjuge que ainda não é do Senhor? Deus move e faz reconhecer e dizer: faça o que Deus ordenou. Se você for uma mulher de Deus sábia, Deus vai te honrar. Se você for um homem sacerdote do lar, Deus vai te honrar. Se você ouvir a direção dele e praticar, Deus vai te honrar e vai alinhar você e o seu cônjuge para desfrutar do melhor de Deus. O
melhor de Deus. E aí, por isso, faça o que Deus ordenou. Mas aí, continua dizendo, então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos, e conduziu adiante todos os seus rebanhos, juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã, partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava no lugar afastado, tosqueando as suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai e levou consigo. Vamos ver, segura aí, vamos lá para Jeremias capítulo 17, verso 5. Jeremias capítulo 17, verso 5, na versão ARC. Além disso, Jeremias, glória a Deus. Cadê o Jeremias? Vamos cantar a música da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E aí, gente? Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, vai, Jenny. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Cadê tu, Jeremias? E aí, gente? Eu vou ler aqui porque o Jeremias está devagar ali. Jeremias 17, verso de número 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Raquel aqui está se garantindo no braço da carne. Eu vou, mas antes eu vou me garantir, porque tudo aquilo que era direito meu, o meu pai me roubou e me trata como estrangeira. Ele roubou a minha herança, ele roubou os meus direitos, ele roubou aquilo que me pertencia. Então, eu vou com você, seu Deus está falando com você, eu vou. Mas antes eu vou me garantir aqui, vou pegar esses ídolos. Sabe o que significa esses ídolos pequenos que Raquel esconde na sela do cavalo, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente? São ídolos domésticos do lar, são ídolos do lar, são terafins, deuses do lar, deuses domésticos. Naquela época, eu não vou entrar aqui num debate teológico, mas eu vou entrar aqui sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas esses terafins também poderiam significar escrituras de propriedades. Já que o meu pai me roubou o direito, uma transição de clã, uma transição de legado, eu vou me garantir aqui, eu vou pegar esses ídolos e vou levar, porque se Deus não abençoar Jacó, já está garantido que ele vai ser o dono desse clã, porque os ídolos estão aqui, as escrituras dessa propriedade estão aqui, vai garantir isso. Mas eu não estou aqui para discutir se ela estava se garantindo sobre isso ou se ela estava no momento de idolatria. Eu estou aqui para alertar eu e você. Será que nós também não estamos nos garantindo em ídolos do passado, em recursos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a direção do Senhor? Sabe aquela história de que o seu pai bebia e você era revoltado com isso, dizendo, meu pai bebia e eu não concordo com isso. E aí você passa um momento difícil da sua vida, um momento crucial em que você deveria tomar uma posição, uma atitude de vida. E aí você diz, sabe de uma coisa? Eu vou me garantir aqui na bebida. Eu vou me garantir aqui no vício. Quantos já viram pessoas que eram revoltadas e se tornaram viciadas também? Filhos que diziam, esse comportamento, essa atitude eu não quero para mim, mas diante do momento difícil da vida dele, da vida dela, ela toma aquilo para si, ela pega esses ídolos e age da mesma forma daquilo que ela condenava os pais ou os familiares, porque nenhum pai e uma mãe vai acertar 100%. Ninguém vai acertar 100%, e a Bíblia diz, maldito o homem que confia no
homem? Será que nós não estamos carregando ídolos antigos, posturas, atitudes? Sabe, quando os pais se divorciam, se separam e vira aquele rebu dentro de casa da falta de perdão e querem inculcar isso na cabeça dos filhos, dizendo: você tem que odiar o seu pai por causa disso, você tem que odiar a sua mãe por causa disso, e assim vão carregando de gerações em gerações. Ei, o diabo visita até a 4ª geração, assim diz a palavra do Senhor. Mas quando alguém se levanta e toma uma posição de fé, uma atitude diante de Deus, dizendo: eu não vou carregar mais isso para mim, porque está fazendo mal, está destruindo a minha família, está destruindo a minha fé, está destruindo a minha saúde, eu vou deixar esses ídolos, eu vou abandonar. Sabe o que Deus diz sobre a sua posição de te alavancar sobre a bondade dEle? Que Ele te abençoa em até 1000 gerações. Quem eu e você queremos ser? Aqueles que vão trazer maldições hereditárias até a nossa 4ª geração e assim por diante, por decisões erradas? Ou nós vamos ser aqueles que vão dizer: ei, sabe de uma coisa? Eu decidi honrar o meu Deus, ouvir a voz dEle, desfrutar da bondade dEle. Eu não vou mais agir como agiram ali, de formas erradas, de culturas erradas, de escolhas erradas, mas eu vou me posicionar sobre a palavra de Deus. E o Rogerinho, o Israel, a Bela, as minhas netos, meus netos, as minhas noras vão desfrutar da bondade do Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu estou dizendo sim para a tua bondade, Deus? Eu estou deixando de lado esses ídolos que muitas vezes não nos garantem nada. Em nada. É aquele empréstimo com agiota. Ei, vai para o provedor, o dono do ouro e da prata. É aquela pessoa que você está esperando que vai trazer uma mudança para a sua vida e não vai trazer. Quem muda, quem transforma é Deus. E quando Deus te chama para construir um novo lar, quando Deus está chamando Raquel, quando Deus está chamando Lia, quando Jacó se posiciona e volta para esse lugar de encontro em Betel, aonde ele se lembra dos votos, dizendo: se o Senhor me honrar, se o Senhor me abençoar, eu vou te honrar e vou te abençoar. E aí nessa mudança de vida, nessa decisão, ele diz: aquilo que a gente aprendeu no passado, aquilo que a gente carregou, as atitudes que nos decepcionaram, que nos frustraram, agora a gente vai para um lugar de construção em Deus. Vamos colocar o jugo da palavra, vamos colocar o jugo da presença do Deus Todo-Poderoso, e não vamos mais andar desajustados, mas vamos andar juntos na presença do Deus Todo-Poderoso e desfrutar da bondade. Verei e viverei a bondade de... Que a gente possa viver e viver a bondade do Deus Todo-Poderoso. Mas sabe como que nós vamos viver essa bondade? Tomando uma decisão de verdade. Uma decisão de uma mulher que sabe a que edifica e transforma o seu lar. A decisão de um homem, de um sacerdote que honra o seu Deus e honra a sua casa. Não é mais para se apegar a ídolos. Não é mais para se pegar a coisas que não mudaram. Mas é para se apegar à presença do Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama para um lugar de encontro. Deus nos chama para um lugar de encontro. E aí, o verso de número 24 diz: na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando deste Jacó em paz. Deus visita Labão em sonhos. Não importa quem que Deus precise visitar, Ele visita. Ele sabe fazer. Ele é especialista. Esse ventilador aqui, gente, em cima não está dando, não. Estou comendo cabelo. Ele visita. Ele visita. Ele visita Labão e diz: olha, eu só vou te falar uma coisa. As suas filhas, o seu genro, agora vai seguir um novo rumo. Vai mudar a história deles. Então faça-me o favor de deixar Jacó em paz. Mas mesmo assim ele vai perseguir Jacó. E aí encontra com Jacó para tentar resgatar
o que era dele, as filhas e tudo mais, e eles entram num acordo. E aí o capítulo de número 32, o verso de número 35 e 36, não, 32, do 31 mesmo, 32, gente, perdão. Quanto aos seus deuses, vejam se conseguem encontrá-lo, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertence, identifique-a diante de todos, e esses nossos parentes, eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Cuidado com a mentira. Cuidado com o engano. Cuidado. Por mais vergonhoso que seja, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. E verdadeiro diante de pessoas. Que talvez seja o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família que convive conosco todos os dias. Porque uma mentira pode trazer uma destruição familiar. Jacó vira para o sogro dele e disse: então tá bom, Labão. Eu não peguei nada da sua casa, eu não roubei esses ídolos. Se você achar esses ídolos com alguém, pode matar essa pessoa. É ou não é? Mal sabia ele que estava com quem? Eita! E aí? Cuidado com a mentira. Cuidado com o engano. Sabe por quê? Até quando nós vamos viver uma mentira de que do nosso jeito está resolvendo alguma coisa e do nosso jeito não está resolvendo nada. Precisamos de uma mudança de verdade e essa mudança só pode vir de Deus. Ah, vou seguir assim. Nada como o tempo, sabe, pastor? O tempo cura tudo, o tempo não cura nada. O tempo com posicionamento, sim. Com reconhecimento, com mudança de postura, cura muita coisa. Mas tempo por tempo não cura nada. Tempo com Deus cura. Tempo sem Deus só para passar tempo não vai resolver nada. Vai virar uma bola de neve. E essa bola de neve vai te acertar, vai me acertar. Se a gente não resolver. Cuidado com a mentira. Jacó gera uma revolta. Chega diante do seu sogro e fala: pode matar. E aí? Vamos viver Cristo de verdade dentro da nossa casa. Vamos parar de mentira. Há muitas famílias aqui que, para a glória do Deus Todo-Poderoso, o homem serve a Deus, a mulher serve a Deus, os filhos servem a Deus. Só precisam colocar o jugo do Senhor e ajustar os passos para caminhar juntos, glorificando a Deus. Não é cada um por si, mas é unidos em fé e em oração, vivendo e desfrutando do melhor de Deus. Para de fazer da sua casa um inferno. Meu Deus. Eu conheço a palavra, eu sei da palavra, mas eu não vou praticar, porque eu estou com raiva, porque eu estou nessa postura de ódio, de orgulho. Ei, alguém tem que ceder. Alguém tem que dar o braço a torcer. Alguém tem que ser mais de Deus. Alguém tem que honrar mais esse Deus e dizer: ei, está tudo errado, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos viver a palavra de verdade, vamos se posicionar como homens e mulheres de Deus, como filhos que honram essa casa. Vamos construir diferente o nosso lar. Vamos pegar esses ídolos e de uma vez por todas destruir, aniquilar da nossa vida e viver Jesus de verdade. Deixe a mentira. Talvez o ídolo é essa mentira de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Que possamos deixar a mentira de lado, porque ela vai nos custar muito caro lá na frente. Vai nos custar muito caro. E não precisa, porque nós temos a bondade do Deus Todo-Poderoso. Talvez você diga: pastora, está difícil confiar. Mas eu quero dizer para você, se lembre de um momento difícil da sua vida que você passou. E que você achou que não suportaria. E hoje você está aqui hoje, de pé.
sentado e recebendo de Deus. Você achou que não conseguiria, mas diante daquela situação, você viu a bondade de Deus e você hoje olha e fala assim: meu Deus, eu achei que eu não ia aguentar, eu achei que eu não ia suportar, eu achei que eu não ia conseguir passar e o Senhor foi tão bom comigo. Ei, só olha para essa bondade e lembre, é sobre essa bondade que eu vou confiar, de que Deus vai agir nessa nova situação, porque Ele é especialista em milagres. Ele não precisa do milagre antigo, mas Ele tem criatividade. Ele é um Deus criador que criou os céus e a terra, e Ele está criando algo novo para mim e para você. Há uma saída no meio da tempestade e da tormenta. Há uma saída diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Há uma saída. Mas para isso nós precisamos deixar a mentira, os ídolos e os enganos de lado. E aí no capítulo 32, no verso de número 28, Jacó vai para um lugar chamado Peniel, onde ele não só vai para uma casa de decisão, de presença de Deus, mas de ver Deus face a face. E o verso de número 28 diz: o homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Porque quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. Deus tem Peniel para mim e para você hoje, onde nós podemos ver Ele face a face e mudar o rumo da nossa história. Através da bondade dEle, Jacó já não é mais o enganador. Jacó agora se torna Israel, aquele que é abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Ei, quem é você? Quem você está se tornando hoje diante da face do Deus Todo-Poderoso? Quem nós estamos nos tornando hoje? A Angélica de antigamente ou a Angélica que tem uma novidade de vida diante dessa face, desse encontro, desse Peniel? Precisamos mudar a nossa postura. Não dá para ficar fazendo visitinha no passado, depois de um encontro real com um Deus Todo-Poderoso. O meu comportamento de antigamente não pode mais definir as minhas escolhas do presente. Se eu tive um encontro real com esse Deus, se eu tive um Peniel com Ele, um encontro face a face, eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Sabe aquela mulher que passa uma crise no casamento? E aí ela vai visitar o guarda-roupa do passado que já não condiz mais com uma mulher de Deus? Esse guarda-roupa não é mais para você. Essa vestimenta não é mais para você. Deus tem novidade, Deus tem novas vestes, Deus tem uma nova postura. E o que vai te mudar, o que vai te abençoar, o que vai transformar a sua casa não vai ser uma postura de uma mulher vulgar, com roupas que não glorificam nem exaltam o nome do Senhor, mas aquilo que você tiver de encontro em Peniel, face a face com o Deus Todo-Poderoso. Eu amava andar de barriga de fora. Mas o dia que eu tive um encontro real com Deus, as minhas vestes mudaram. A minha postura mudou, o meu comportamento mudou. E eu entendi que não era a barriga de fora que mudava, ou a modinha que o mundo quer ditar para mim e para você. Mas o que ia mudar a história, o rumo da minha vida, a minha sorte, o que ia construir uma família abençoada era a minha posição e a minha postura diante de Deus. Não cabe mais para você esse cigarro, essa droga, essa bebida. Não cabe mais para nós esses ídolos de acesso do passado. Sabe de uma coisa? Eu vou afundar as mágoas aqui nesse copo de cerveja.
não cabe mais para você. Você já teve um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus não dá mais para acessar coisas do passado, mas dá para acessar a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso, aonde Ele muda o nosso nome, aonde Ele muda a nossa história, aonde Ele muda a nossa vida. E aí, para encerrar, capítulo de número 35. Há algo que eu e você precisamos fazer hoje. E o capítulo 35 vai nos ensinar. O verso de número 1 diz: Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: jogue fora todos os seus ídolos pagãos, purifique-se a vista e se vista de roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e eles os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Sabe o que Deus tem para mim e para você hoje? Siquém, lugar de enterrar esses ídolos e de uma vez por todas viver a novidade, a bondade que Deus tem para nós, de seguirmos em frente numa rota de mudança completamente cheia da presença do Deus Todo-Poderoso. Jacó assume uma posição e diz: chega, não dá mais, vamos pegar esses ídolos, vamos pegar tudo isso e vamos enterrar de uma vez por todas, porque agora eu decidi que eu vou honrar o Israel que Deus escolheu para ser. Deus escolheu para que eu e você produzíssemos frutos e frutos de bênção. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos enterrar. Enterre a frustração. Enterre o ódio. Enterre o sentimento de vingança. Enterre os ídolos do passado. Enterre. Cuidado com a idolatria. Cuidado com os exageros, com o desequilíbrio. Nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, sabe por quê? Porque alguém do cônjuge, alguém da família decidiu cultuar a si mesmo, idolatrar o seu corpo e zombar de Deus. Palavra de Deus não combina com coisas vulgares. É uma moda diabólica do inferno. Eu não preciso mostrar as minhas partes íntimas e colocar lá o versículo bíblico. Eu preciso ver o versículo bíblico. Você tem valor, mulher. Eu tenho valor em Deus. Você é uma flor plantada no jardim de Deus. Não se desvalorize. Não é mostrando uma postura vulgar que você vai encontrar um homem de Deus para a sua vida. Pelo contrário, você vai encontrar uma tranqueira. Mas há mulheres aqui que são posicionadas em Deus e são casadas. Vamos tomar uma posição. Porque é um tal de se cuidar depois do divórcio. Ei, se cuida antes. Se cuida antes, se trata antes. Luta pelo seu casamento, por aquilo que Deus colocou diante de você. Porque no dia que você decidiu estar com esse homem, ou você, homem, decidiu estar com essa mulher, vocês viram a bondade de Deus para o casamento. Volta para essa bondade, volta para essa confiança e traz para o dia de hoje dizendo: é isso que nós vamos viver. Mas aí a mulher divorcia, começa, meu Deus, fica irreconhecível. Por quê? Se você já pode ser uma princesa do Senhor hoje, se amar, se valorizar. Ei, homem, pelo amor de Deus, vamos tomar banho, gente. Vamos se cuidar. Pastora, o que é isso? Não, gente, não dá, né?
Às vezes a gente faz alguns atendimentos aí, pastor, o negócio está sério. Vamos se amar. Vamos perder essa barriguinha aí, irmão. Vamos cuidar do templo do Espírito Santo, porque a gente quer cobrar a nossa mulher, mas a gente também não faz nada. Lembra do jugo? Do equilíbrio? Vamos trazer isso para nós. Mas eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. O que eu e você precisamos enterrar hoje? O que eu e você precisamos enterrar hoje? Há um Siquém de Deus aqui. É que o meu pai agia assim, a minha mãe agia assim, o meu avô, o meu chefe. Como que o seu Deus age? Em seus passos, o que faria Jesus? Traz Jesus. E aí, para encerrar o último tópico, diz: a maior bondade de Deus é o quê? O privilégio de podermos escolher o que é e mudar. A maior bondade de Deus é o privilégio de podermos escolher o que é certo e mudar a nossa história. A bondade de Deus está na sua escolha hoje. Na minha escolha hoje. E a minha escolha, a minha postura, muda tudo. Raquel paga um preço muito alto. Porque nós vemos vinculado à idolatria um fechamento de útero, morte, destruição. E Raquel engravida e não consegue chegar até o final do percurso, e ali tem um parto, e no parto ela morre. Porque ela quis carregar o que não era para ela carregar. Cuidado para não equilibrar pratos que não pertencem a você. Equilibra só o seu, porque já é muito. Equilíbrio da sua família, da sua casa, da sua base. E aí ela tem Benoni, que significa com fortes dores o tive. Mas Jacó toma uma postura e diz: não, dor aqui não. Dor aqui acaba. Ele não vai ser Benoni, mas ele vai ser Benjamim. Aquele que estaria ali, lá na frente, na descendência do nosso Senhor Jesus. Deus está tirando a sua dor hoje. O Benoni que tentaram colocar e implantar em você. Palavras de maldição, palavras de destruição. Sabe aquela pessoa que disse para você que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém? Deus está pegando essas palavras e dizendo: eu acredito em você, comigo você vai além. Eu vou te fazer prosperar, eu vou te abençoar, eu vou transformar a sua casa e o seu lar através de você. Lembre-se de Noé. E uma geração totalmente corrompida, destruída, onde todo mundo zombava da fé dele, ninguém acreditava. Ele decidiu levar a arca de salvação para a família dele. Ei, Deus te levantou. E talvez você esteja aí murmurando: só eu luto, só eu oro, só eu da minha família sirvo a Deus. Ei, você é o Noé que Deus levantou para abrir a arca de salvação para a sua casa. Para de murmurar e se posiciona, seja Noé. E assim Noé entra na arca da salvação com a sua família e não é destruído pelo dilúvio. Que você entre na arca da salvação da sua família hoje e não seja destruído pelos dilúvios da vida. Talvez de escolhas erradas que alguém tomou e te prejudicou, ou até mesmo você tomou. Que a gente possa enterrar hoje em nome de Jesus aqui em Siquém. A presença de Deus está aberta para nós e nós vamos enterrar. Essa oração eu não posso fazer por você. Você precisa abrir o seu coração e enterrar de uma vez por todas aquilo que precisa ser enterrado. Para uma mudança de vida. Vida não dá para caminhar com morte.
Não dá para caminhar com defunto. É vida de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de hoje